Daniel capítulo de número 10, quem encontrou, diga amém. Aleluia. Versículo 7 em diante. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Diga assim, só eu. Não está errado não, pode dizer, diga, só eu. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Mas caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Os homens que estavam com Daniel fizeram o que, gente? Fugiram para si? Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. Por causa da visão, como foi que ele ficou, gente? É isso mesmo, como é que ele ficou? Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão. Mas aqui nesse versículo o texto já começa a dizer que a visão era grande. Como é que era a visão? E ele estava só. Quando a visão é grande, ficar só não é um problema, é só uma consequência. E é uma consequência que vale a pena pelo tamanho da envergadura da visão. Porque aqui a gente começa a ver que a visão é grande. Os homens ficam com medo porque a visão é grande. E ele fica sozinho porque a visão é? Guarde isso no seu coração. Agora olha o que vai acontecer com Daniel. E não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto e eu não retive força alguma. Você já viu alguém que perde assim? Parece que o sangue vai para o pé e a boca fica pálida. Alguém já viu essa cena? A pessoa fica pálida, como se não tivesse sangue circulando na face. É mais ou menos isso que está acontecendo com Daniel. Olha isso. Desfigurou-se a feição do meu rosto e eu não retive força alguma em mim. Deixa eu ver como é que está a versão aqui da igreja. Transmudou-se em mim a minha formosura. Ficou feio. Em desmaio, ou seja, ele estava sendo levado a um desmaio. E não retive força alguma. Literalmente é isso que ele está passando, a sensação de um desmaio, perdeu a força e vai cair. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, caí, ou seja, ele caiu mesmo, foi para o chão. Caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Nessa versão aqui vai dizer, olha, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Perdi os sentidos. Então certa mão me tocou e fez com que me levantasse. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Em seguida esse episódio, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Olha para mim aqui, o que está rolando aqui? É ele tentando encontrar força para se levantar. Está fraco, como é que Daniel está? Fraco, apavorado, cara de feio e fraco. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse tremendo sobre os meus joelhos e sobre as minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, atenta às palavras que eu vou te dizer e levanta-te. Eu quero que você guarde isso porque eu já estou começando a aplicar o texto. E de verdade, no meu coração já botei o cronógrafo. Eu quero entregar esse recado em 20 minutos, diga amém. Não me irrita não, diga amém. Então preste atenção. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Se pôs em pé tremendo, mas se pôs em? Apavorado, mas ficou em? Desesperado, mas ficou em? O joelho ainda batia, mas ficou em? O rosto ainda estava pálido, mas ficou em? A mão ainda estava suando, mas ficou em? Agora olha o que é interessante. A mão toca nele, a voz fala com ele, a mão toca nele,
Na minha narrativa, o texto é enfático em dizer que era um anjo. Diga comigo, um anjo. O anjo tocou nele. Agora eu te digo, será que um anjo não teria força para erguê-lo do chão? Sim ou não? Sim ou não? Mas o anjo não levanta Daniel. O anjo manda que ele encontre forças e se levante. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai gritar para esta pessoa. Camila, eu não sou muito de gritar não, eu vou te ensinar. Não, eu até sei, mas é que eu não gosto. Então tu veio no culto errado. E isso é impossível, porque não tem como você estar errado. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa. Então você vai conseguir fazer até o que comumente você não faz, ok? Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina um rumo profético, que traz uma resposta para o coração de alguém aqui nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para esta pessoa, mas vai falar gritando. Se a veia do pescoço, do teu pescoço não levantar, eu já não vou te respeitar. Coisa séria, irmão, botar para fora. Quando eu disser 3, você vai dizer para esta pessoa, aguenta a visão e levanta. Você vai gritar isso para ele ou para ela. Aguenta a visão e levanta. Aguenta a visão e levanta. Ah, Camila, mas é que eu tô com medo. Aguenta a visão e levanta. Ah, Camila, mas no fim eu fiquei sozinho. Aguenta a visão e levanta. Deus jamais vai mandar você fazer algo que Ele não vê em ti condições de fazer. Essa visão é para você. Ela é grande, ela é grande. E é por isso que te apavora, é por isso que te assusta. Quando você começou com o MEI. Você começou dentro da visão do microempreendedor. Agora você está tributando um valor que você diz, o imposto é muito alto, eu acho que eu vou quebrar. Será que é para eu fechar? O Senhor está dizendo, é noite de resposta. O culto ouça, noite de resposta. Eu estava ali sentado, Deus falou comigo, fala para ele que não vai fechar empresa nenhuma. Fala para ele que não vai mandar ninguém embora. É para ele aguentar a visão. A visão às vezes enfraquece o corpo. A visão às vezes abala o emocional. Mas quando a visão é de Deus, a gente treme, mas não arrega. Treme, mas não para. Treme, mas não desiste. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Prepara, porque eu vou, irmão, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer para essa pessoa, aguenta a visão e levanta. É 1, é 2, é 3, grita. Levanta, levanta, reage, vai pra cima. Vambora. Senta dando glória. Senta dando aleluia. Dá um grito de vitória. Na batalha se esforçaram, na fraqueza tiraram força. Essa é uma característica de quem recebe de Deus uma visão. Capacidade de ver o limite sendo estendido quando você diz que não aguentava mais. Irmãos, só a visão de Deus é capaz de ampliar os seus limites. Uma visão humana te quebra, não te amplia. Uma visão humana te arrebenta, não te amplia. Mas uma visão de Deus te estica. Eu não vou mentir para você não, meu irmão. Até te machuca. Porque tem gente que está aqui e está dizendo assim, Camila, se eu estou debaixo de uma visão de Deus, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, eu não estou entendendo por que eu estou tão abalado emocionalmente. Irmãos, uma visão que não mexe com a tricotomia do seu ser ainda não é grande o suficiente. Você está abalado na tricotomia do seu ser. O que isso significa? Espírito, alma e corpo. Você pode estar debaixo de uma visão de Deus e pode estar tomando Rivotril ao mesmo tempo. Aí você diz, como é que vai acontecer se eu estou passando esse processo? O Senhor está dizendo que está em depressão, é você. Eu ainda estou no controle, eu estou resolvendo tudo, eu estou no controle de tudo. Não, eu tenho que dizer isso aqui, porque existem pessoas que estão utilizando algumas desculpas para tentar convencer Deus a passar a visão para outro. Só que eu não sei se você percebe que assim como Daniel, e eu vou ser muito objetiva na entrega disso daqui nessa noite, e por isso eu demorei com você na leitura do texto, para você já ficar contextualizado. Ah, Camila, quem é Daniel? Ah, Camila, meu irmão, se liga, recebe isso daqui.
Quer saber quem é Daniel? Chega em casa e vai ler o livro de Daniel. Quer que a gente empregue a Bíblia toda aqui? É isso mesmo. Ele era um homem experimentado. E Deus vai ampliar o nível de visão. Vou te dar um exemplo rapidinho para você entender. No começo, Deus dá para ele visões pessoais. Só que à medida que ele vai consagrando, se santificando, Deus vai vendo nele estrutura para receber coisas maiores. Então veja, primeiro ele começa com visões pessoais, depois as visões vão se estendendo para visões nacionais, na geografia dele, na questão do reino e do palácio. E depois essas visões são globalizadas. O Senhor começa a compartilhar com ele o que vai fazer no mundo. Agora, veja na questão do tempo, quem ainda está comigo, completa, na questão do... Agora Deus vai trabalhar com ele numa esfera de tempo fora do tempo presente dele. Já é maravilhoso Deus se revelar no tempo presente. Primeiro Deus fala com ele de maneira pessoal, Deus entrega revelações pessoais. Depois Deus entrega revelações do reino, da geografia, aos reis em questão no tempo presente. E depois o Senhor se estende de maneira internacional, globalizada a Daniel. Isso já é apoteótico, isso é maravilhoso. Isso é mais longe do que muitos homens em toda a sua vida serão capazes de ver. Só que Deus vai um pouco mais além. Deus vai começar a compartilhar com Daniel, inclusive coisas que não pertencem ao tempo presente dele. Coisas que não tem nada a ver com a realidade da vida que ele vai viver. Tanto é que ele mesmo fica um tanto quanto confuso acerca do que chamamos de a visão ou a revelação das 70 semanas de Daniel, que aponta para um final, para um episódio apocalíptico. E Daniel está lá na Babilônia. Nós estamos falando de um tempo muito anterior ao tempo que a gente está vivendo. E essa visão, ela é muito posterior ao tempo que Daniel está vivendo. E isso chega a deixar ele um tanto quanto desorientado naquela ocasião, porque ele quer entender qual é o papel dele e o que ele tem que fazer dentro daquela visão. Se é só escrever, se é só estudar, ou qual é a atitude que ele tem que tomar. E aí eu me lembro que o texto de Daniel vai terminar no seu livro com o Senhor dizendo para o próprio Daniel: tu, porém, não se preocupa com essas coisas. Estou usando minhas palavras. Tu, porém, vai até o fim. Por que Deus revelar tão antecipadamente as coisas que revelava a Daniel a nível de mundo e a nível de futuro? Primeiro, para que nós tivéssemos o compêndio de informações que temos agora, para ter base teológica para tudo que pregamos, para tudo que vivemos e para tudo que anunciamos acerca dos dias finais. Mas, sobretudo, Deus poderia ter feito isso num tempo mais próximo ou ter entregado isso a qualquer outra pessoa. Mas Ele vai fazer com Daniel, porque Daniel é a pessoa do tempo presente que acomoda nele uma visão de futuro. Ele está tão aberto para isso que Deus não compartilha com ele só aquilo que envolve as mãos dele. Deus não compartilha com ele só aquilo que envolve o trabalho dele. Deus não compartilha com ele aquilo que envolve somente as pernas dele. Deus vai compartilhar com ele coisas das quais o pé dele não vai entrar, a mão dele não vai tocar, coisas das quais o tempo da vida dele não vai compreender, mas vai compartilhar por uma questão de intimidade. 3 vezes ao dia esse homem orava e ele se consagrava. Então ele é a pessoa com quem Deus tem prazer naquele tempo de compartilhar o que está fazendo hoje, mas também de compartilhar aquilo que vai fazer no futuro. Daniel, homem muito amado, é a expressão que o anjo menciona quando encontra ele. Então perceba, revelações, visões estão diretamente ligadas ao nosso nível de intimidade com Deus. Existem coisas que Deus quer revelar para você, mas existem outras que, por causa do seu nível de intimidade com Ele, Ele vai te usar para se revelar a pessoas através de você. Isso dá a Deus prazer, essa comunicação, esse relacionamento. Então Daniel é esta pessoa, é uma pessoa que vive de acordo com alguém que comporta, que suporta. Daniel desenvolveu uma conduta devocional, uma conduta de relacionamento com Deus, que dá a Deus, abre aspas, possibilidade de acomodar nele coisas grandiosas. Agora, como é que ele se sente diante dessas coisas? Eu vou te mostrar muito antes do capítulo 10. Você vai ver isso no capítulo 9, vai ver isso no capítulo 7 e vai ver isso no capítulo 8. O que eu vou ver, Camila? A transição espiritual de Daniel abalando o corpo físico dele. Vou te dar um exemplo. No início, Deus começa falando com ele por intermédio de sonhos. Vamos lá? Deus começa falando com ele por intermédio de...
Então Deus vai pegar o estado de corpo dele, de carne, descansado sobre a cama, porém santificado por causa de uma vida devocional e de uma entrega devocional. Deus acessa Daniel no seu inconsciente e torna ele consciente daquilo que ele vai fazer. E quando ele acorda, ele não esquece, porque um corpo que repousa numa vida e numa prática devocional consegue discernir o que é da carne, o que é do espírito e o que é da emoção. Esta é a palavra de Deus, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Lembra? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela consegue organizar a tricotomia do seu ser, espírito, alma e corpo. Quando você está debaixo de uma palavra, você tem discernimento do que é espiritual, do que é emocional e do que é físico. Agora, por que a palavra de Deus no espírito governa sobre a alma e sobre o corpo? Ora, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E o que a palavra de Deus diz acerca de si própria? Que ela é viva, eficaz, útil, aprovada. Ela é poderosa para quebrar penhas, para destruir resistências espirituais e emocionais no coração. E ela também é habilitada para renovar o corpo na carne física. Por isso o autor da carta aos Hebreus é tão enfático quando ele fala de medulas, quando ele fala de divisão. Aí Salomão vai mostrar pra gente que o que a gente está falando aqui não é conversa fiada não. Ele vai dizer assim, ó: se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o teu corpo, mas se o teu espírito estiver abatido, quem pois o animará? O que Salomão está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó: se você der prioridade ao que é espiritual, o espiritual vai sustentar teu emocional e ele vai levantar o teu corpo quando tuas células não estiverem mais aguentando. Camila, não estou entendendo, vou te dar uma chave de oração. A partir de hoje, quando tu estiver cansado, dobra o teu joelho para orar e diga assim: Senhor, eu subordino cada célula do meu corpo ao comando da tua palavra. E aí você vai liberar a palavra de Deus e você vai ver a palavra de Deus levantando até teu corpo físico. O nosso problema é achar que a palavra de Deus só serve para o que é espiritual, mas a palavra de Deus, ela é espiritual, mas ela é espiritual para trazer para o físico aquilo que a gente precisa. Por isso que a oração do Pai Nosso é assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, venha a nós, meu Deus, venha a nós. Levanta a mão para o céu para não esquecer mais disso. Diga: venha a nós, diga: venha a nós. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim bora abrir essa boca, assim na terra como é no. Ele está dizendo: se você invocar, vem do céu o que você precisa. Se você invocar, vem do céu o que sua alma procura. Se você invocar, vem do céu a saúde que teus ossos precisam. Invoque do céu vitamina D, invoque do céu vitamina E, invoque. E agora alguém vai tentar me ridicularizar, seja aqui ou pela internet. Ah, Camila, mas não precisa se cuidar com o médico. Precisa, mas quando a coisa está difícil e o remédio não responde mais, a quimioterapia não faz mais efeito, o Espírito de Deus me manda dizer: no céu tem plaqueta, no céu tem fator RH, no céu tem cálcio, no céu tem glóbulo branco, no céu tem imunidade, o céu corta veneno, o céu expulsa a morte, o céu tira a estafa, o céu cura do burnout, o céu tira da depressão, o céu reage à síndrome do pânico. Invoque do céu a palavra de Deus. Ela é viva. Grita comigo: ela é. Grita: ela é. Ela é viva. Quando você vê alguém aqui em cima, debaixo de poder, tenha certeza de uma coisa: não é esta pessoa que está usando a palavra, é a palavra que está usando essa pessoa. Ela é viva. Daniel sabia disso, se relacionava com Deus. Então ele tinha
aquilo que ele precisava para receber de Deus a estrutura para suportar aquilo que o próprio Deus lhe dava. Porque aquilo que Deus começou a entregar a Daniel começou a angustiar a sua vida emocional e a abalar o seu corpo físico. Os capítulos 7, 8, 9 e 10 de Daniel provam isso. Ocorre então que no começo Deus começa igual dose homeopática, vai por sonho, enquanto o corpo dele está em estado de repouso absoluto. Ele aparece em sonhos e começa a falar com ele em sonhos. Só que quando ele acordava, o abalo emocional daquilo que ele tinha visto era tão grande, que ele vai ter que pedir aqueles que trabalhavam com ele para dizer: olha, avisa para o rei que eu estou acamado. E o texto diz que ele ficava acamado por causa do peso das visões de Deus que ele recebia. Segunda característica: Deus lhe dava as visões, mas não lhe dava o plano completo. Por isso, quando ele recobrava a força física, ele não ia orar, ele ia para a biblioteca do palácio estudar. Porque ele tinha uma parte da compreensão do que Deus dava, mas a outra parte ele precisava estudar. Porque vida espiritual não te afasta de conhecimento, te aproxima. Então ele ia para lá estudar, para compreender o restante das coisas que na visão ele sabia que era dele, mas ele não compreendia. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Você quer poder de Deus, mas não lê a Bíblia, cara, não dá. Você está com essa mania de nunca saber se é Deus ou se é o diabo que está falando com você, porque você não discerne a voz de Deus. E por que não discerne a voz de Deus? Rapaz, eu fico impressionada com gente que começa a conversa comigo, dizendo assim: eu estou ouvindo um negócio, mas não sei se é Deus ou se é o diabo, como se a voz deles fossem semelhantes. Salmo de número 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, a glória devida ao seu nome, adorai-o na beleza da sua santidade. Aí Davi começa a falar da voz de Deus. Ele diz assim, ó: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas, e no seu templo cada um diz glória. Como é que uma voz dessa se compara à voz da cabeça? Como é que uma voz dessa se compara à voz do diabo? Como é que uma voz dessa se confunde na língua de um falso profeta? Oh meu Deus, Deus está dizendo: se falasse comigo no quarto, não ficava confuso na rua. Se falasse, ai irmãos, Deus está nos trazendo nessa noite para um tempo de intimidade. Você diz assim: Senhor, eu quero a visão do futuro, eu quero saber aonde eu vou estar em 2025. O preguiçoso que não quer desenvolver relacionamento com Deus, o outro que não lê a Bíblia nem tem intimidade com Deus, ele diz assim: o amanhã a Deus pertence. E aí eu te pergunto: o amanhã pertence a Deus e você pertence a quem? Porque eu pertenço a Deus, e quem pertence a Deus tem condições de saber o que vai acontecer amanhã. Porque Deus não faz nada sem que antes revele aos seus santos profetas. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu, é Deus dizendo: está confuso porque não fala comigo. Você já acorda com a cara no WhatsApp, está perturbado porque já acorda vendo televisão. Você está perturbado porque você vai primeiro ver a rede do Mark Zuckerberg. Volta a falar comigo que você vai entender o timbre da minha voz. Você vai entender a visão que eu quero te revelar. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Se um homem que se preparava não se sentia condicionado fisicamente nem emocionalmente para receber o que recebia, como é que ele aguentava receber? E por que Deus continuava dando? Porque o Espírito estava pronto. Vamos lá? O Espírito estava? O Espírito estava? Se o Espírito estiver pronto, vai tremendo, mas vai. Se o Espírito estiver pronto, vai parcelado, mas vai. Se o Espírito estiver pronto, vai pagar no último dia útil, mas vai pagar. Quando o
espírito está pronto, vai fazer a terapia e não vai surtar nunca mais. Se o espírito está pronto, Deus vai usar o remédio. E alguém diz: esse laboratório não é bom. Meu irmão, pode ser bolinha de farinha. Se levantar e dizer: Senhor, eu te apresento esse remédio. Se o espírito estiver pronto, ele vai subordinar o corpo a fazer aquilo que precisa ser feito. Então por que Daniel aguentava? Mesmo não aguentando, porque o espírito dele estava. Aí Deus começa diluindo sonhos. Depois Deus começa com orações. Tinha momentos da vida de Daniel que ele estava com o joelho dobrado orando, e daqui a pouco, bum, caía com o rosto no chão. Porque Deus pegava ele orando. É Deus já trazendo ele para outro nível de espera. Vou te tocar no físico, não vou mais entrar no teu inconsciente, eu vou entrar aqui no físico. Só que entrava num momento reservado de oração. Agora, por que eu escolhi, não eu, mas o Espírito Santo nos impeliu ao capítulo 10? Porque no capítulo 10 o nível já é outro. Ele desenvolveu tanta intimidade, que agora Deus não espera ele orar para falar com ele. Deus não espera mais ele dormir para falar com ele. Ah, gente, isso me lembra. Sabe o que isso me lembra? A convivência original que Deus quer ter conosco desde o Éden. Isso é o que me lembra. Isso aqui é comunhão absoluta. É Deus não precisar marcar hora ou esperar na nossa agenda um tempo onde Ele possa se manifestar. Ah, eu nunca falei isso aqui não. Mas Alphaville, recalachou manaia súria. Alphaville será um lugar aonde coisas esquisitas vão começar a acontecer no meio da rua, no mercado, no banco, na fila do caixa eletrônico, dentro do motorista de aplicativo, até na reunião empresarial. Deus vai pegar gente que tem tanta aliança com Ele, que Ele vai colocar na tua boca a visão que Ele te deu, e você não vai poder controlar. E é nessa hora que o Espírito Santo vai começar a selecionar quem está pronto para estar do teu lado, porque só vai ficar contigo quem aguenta a visão. Quem não aguentar a visão vai fugir. Quem não aguentar a visão vai correr. Vai todo mundo dizer: você está maluco. Porque quando o mundo diz que é loucura, a palavra de Deus diz que é poder. É poder de Deus. Eu declaro que os últimos dias da igreja na terra, como disse o profeta Joel, serão dias de efusão do Espírito. Deus não vai marcar hora. Vai ter culto em praça pública. Vai ter gente orando, buscando, curando, libertando, sem hora marcada. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Eu vou te explicar a cena no campo físico. Sabe o que está rolando aqui agora? Daniel está andando com os homens, não sei se no palácio ou na rua. Mano, olha isso. Ele está andando com os caras. Quem sabe conversando uma coisa e outra. Está andando aqui, ó. Isso aqui, não sei o que, isso aqui, não sei o que lá. Tal decreto, tal sentença. Pererê, parará. Pão duro daqui a pouco. Daqui a pouco a visão abre. A gente gosta de efeito especial. Daqui a pouco a visão abre. E os homens que estavam com ele viram alguma coisa? Porque a visão é para ele. É por isso que eu digo que você vai aguentar. Deus sabe por que está te mostrando as coisas que está te mostrando. Sua carne está desesperada. Seu emocional está apavorado. Mas Deus te trouxe nessa noite para dizer: apronta o teu espírito, porque Ele vai levantar teu corpo inteiro. Ele vai levantar teu corpo inteiro por esses dias. Tu saberás que eu sou o Deus do espírito, da alma e do corpo. Aí ele perde as forças, porque ele vê a visão e o povo não fica com ele. Isso me lembra imediatamente a vida do apóstolo Paulo, quando encontra com Jesus através de um forte resplendor de luz. O texto diz que ele estava acompanhado de homens, né, soldados ali ao seu lado, e os homens que estavam com ele pararam espantados. E eu amo esse termo, pararam espantados. Olha para mim, se a tua vida, a tua conduta e o que Deus anda te mostrando ainda não assusta ninguém,
Você tem que abrir mais os seus olhos. Ai, eu vou liberar, eu vou falar algo aqui, hein? Meu Deus. Não é só você que vai ficar assustado com o que você está vendo não, tá? Deus vai te mostrar coisa que ainda vai assustar muita gente através da tua conduta. Meu Deus. Esse ano ainda haverá uma transição de nível espiritual para quem estiver alinhado a essa palavra. Não, você não me ouviu, eu vou falar de novo. Este ano ainda haverá uma transição espiritual. Teu ministério vai transicionar ainda esse ano. A unção que Deus te deu vai transicionar para um novo nível ainda este ano. Se tu tiveres coragem de se alinhar a esta palavra, ainda que tremendo, ainda que lutando contra a síndrome do pânico, ainda que passivo de algum tratamento químico, escute, eu repito, ainda este ano o Espírito Santo te transiciona. O Espírito Santo te transiciona para um nível ainda mais intenso e mais profundo de intimidade. Eu vou falar algo com quem está aqui agora e vou falar com quem está em casa. Você vive reclamando que está cansado, mas assim diz o Senhor: eu te visitarei por estes dias. Deus está falando com alguém e eu sei que a primeira pessoa já sou eu. Por estes dias eu vou te encher com tanta graça que tu vai ficar dias sem dormir e poderia até morrer, porque tem uma doença chamada insônia fatal. Mas o meu Espírito vai te transicionar para uma dimensão espiritual, aonde enquanto você ora eu te renovo, enquanto você ora eu te curo, enquanto você ora eu te dou projeto, enquanto você ora eu te restauro, enquanto você ora eu te dou resposta, enquanto você ora eu te dou direção. Buscar-me-eis e me achareis, e me achareis. Olha para essa pessoa ao teu lado aí agora e diga para ela: vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai buscar Deus, vai jejuar para Deus, vai fazer voto com Deus, vai fazer propósito com Deus. E o que é que vai acontecer? Me achareis, me achareis. Tá pronto para me ver? Tá pronto para me ver? Tá pronto para me sentir? Tá pronto para ver as orações que você fez serem respondidas? Me acharei, me acharei. Lemanaia, urabacando, lemanchou, reborgianaia, cando remanaragaçou. Quem é batizado no Espírito Santo com fogo, fale em línguas aí agora. Se você evidencia o batismo no falar de outras línguas, eu vou te dar 1 minuto agora. Edifica a tua alma, vai. Renova, Senhor. Dá variedade de línguas para o teu povo. Batiza, aquece o frio, tira a mornidão do morno e levanta um povo que te busca na madrugada, que te busca, que te busca, que te busca até te encontrar. Caçadores de Deus, levanta na nação brasileira. Caçadores de Deus, farejadores de Deus, homens que buscam a tua vida como água, como ar. Angustia a alma dos profetas e faça eles te buscarem até serem curados, te buscarem até que te encontrem. Me achareis, me achareis. Ei, Brasil, me achareis, me achareis. Ei, São Paulo, me achareis, me achareis. Busca, me acharei. Quando me buscardes de todo o coração. Eu louvo a Deus pela angústia que não te deixou ter paz para ficar distante de Deus. Eu louvo a Deus pelos demônios que foram endereçados à tua casa por permissão do próprio Deus, te fazendo entender que a batalha espiritual não acabou. Eu louvo a Deus
por cada noite de sono que você perdeu e tentou simular que era falta de comida, comeu e não teve saciedade, achou que era só ir na geladeira beber água, bebeu e não teve paz, e no outro dia continuou angustiado. Eu louvo a Deus por cada dia de férias que você tirou, mas não descansou, porque o teu descanso não estava na água quente do resort, o teu descanso não estava na comida do cruzeiro, no all inclusive. Você estava lá, mas não tinha paz. E eu louvo a Deus, porque a tua paz só está onde Deus está. E enquanto você não entrar no profundo com Deus, a paz que você procura não estará. Ela não estará na rede social, ela não estará no Facebook, ela não estará na tua casa bonita, ela não estará nos teus carros importados. Ele está dizendo: me busca que eu vou te mostrar aonde está a tua paz, aonde está a tua prosperidade, aonde está a tua alegria. Me acharei, oh, me acharei. Pedi. Eu vou falar como Deus está mandando. Não era o bornal, era Deus usando o bornal. Camila, Deus usa isso, irmãos? A Bíblia diz que o caminho dele está na tormenta. Fica tentando entender as ferramentas que Deus usa, não. Deus está dizendo: não era o teu inimigo, não, era eu. Tanto é que quando você orava era igual calmante. Camila, eu estou num nível de desorganização emocional tão grande que eu não consigo nem orar. Engraçado, não consegue nem orar, mas não para de buscar. Está aqui nessa noite. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. O que pede recebe, ao que bate se abre, ao que busca encontra, acha. Agora, eu tenho que desromantizar a ideia de que a visão de Deus para nós é com anjos batendo asas e dizendo: querida, amado meu. Esquece. Quer saber como é que é ver Deus? Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor. Não parece que foi muito equilibrado. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os umbrais, as colunas, em volta delas o manto passava, de tão grande que era a orla do seu manto. Estou traduzindo para você o texto. E essas colunas se moviam, e os umbrais das portas, por mais sólidos e poderosos que parecessem, tremiam com a voz do que clamavam, porque unissoantemente anjos ao redor do trono diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí você ouve essa visão eu te contando, você diz: glória a Deus, não é? Aleluia. Mas olha o que ele vai dizer quando viu. Ai! Rapaz, esse ai aqui é o ai da morte. Todo homem que se aproxima muito de Deus em algum momento acha que vai morrer, tenha certeza disso. É por isso que você está vivendo nuances tão absurdas, porque você está muito perto da concretização da visão que Deus te deu. O sentimento de morte é um dos últimos sentimentos que assolam a sua alma, quando você está prestes a cumprir todo o propósito que Deus te confiou. Só que não é medo da morte. É quando morrer não se torna mais um problema, mas passa a ser um nível de alívio. Não, você está dando glória porque não entendeu. É quando morrer, quando você tem muito medo de morrer só porque quer viver, você ainda não entendeu a visão. Mas quando morrer se tornaria um resultado de uma coisa boa, é quando você já está pronto para viver o que Deus falou. E aí justamente nessa hora que você diz: Deus, estou pronto, pode me levar? Deus não te mata. Repete aí. Deixai vir a mim, não impeçais. Ele diz: ai! E ele lembra na hora do pecado: eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo vai fechar a visão para ele? Não, vai purificar os seus lábios, para que ele continue vendo o que o céu está mostrando.
Você diz assim: Deus, dá para outro que eu estou doente. Deus diz: não, eu vou te curar, mas eu não vou dar para outro que eu te mostrei. Camille, se ele não curar, entenda, sua enfermidade não é o suficiente para convencer a Deus que outra pessoa é melhor. Lembra de Paulo? A primeira campanha de oração que eu vejo no Novo Testamento, eu vejo na vida do apóstolo Paulo. Ele orava por causa das visões que Deus lhe confiou, e depois delas veio o bônus, um espinho na carne e um mensageiro de Satanás. O texto diz que o espinho na carne era para que ele não se vangloriasse por causa da grandeza das visões que ele teve quando foi arrebatado até o céu. Agora, junto a isso vem também o mensageiro. Aí o texto diz que ele orou a primeira vez e Deus não respondeu. Orou a segunda e Deus não respondeu. Na terceira Deus respondeu e ainda não respondeu o que ele queria ouvir. Porque qual era a oração dele? Tira o espinho, repreende o espírito. Tira o espinho, repreende o espírito. E o Senhor vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua. O que é que ele está dizendo? Aguenta a visão. Junto com ela veio o espírito e veio o espinho. Então, eu tenho que desromantizar isso, que se é para você encontrar Deus, eu preciso que você esteja preparado para a hora que você vai vê-lo. Porque senão você está dobrando o joelho, ou está aqui no culto ouça, numa visão totalmente romantizada, de que ver Deus é ter uma vida glamurosa, é subir no púlpito, é segurar um microfone, é isso e aquilo. Irmãos, e estar perto de Deus é ter perna tremendo. Estar perto de Deus é ser abalado em vários momentos, emocionalmente, por ter tido uma visão que ninguém acredita, por estar numa atmosfera que as pessoas estão olhando para o mesmo lugar que você, mas só você está vendo e elas não veem aquilo que Deus te mostrou. Viver o cumprimento de uma visão envolve tudo que está em mim, o meu físico e o meu emocional, e as pessoas estão romantizando. Camila, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, por que minha família está vivendo problema? Camila, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, por que minha empresa está quase quebrando? Irmãos, é só isso, e não vai passar disso, é um quase. Porque Deus não mata quem Ele levanta para ver. Deus não mata quem Ele levanta para ver. Eu vou falar de novo porque Deus está mandando eu dizer isso para alguém. Eu não mato quem eu levanto para ver. Se eu te mostrei, eu não vou te levantar só para ver. Eu vou te levantar para pisar onde eu mostrei, para tocar no que eu te mostrei. Eu jamais vou colocar na tua mão algo que antes eu não coloquei primeiro na tua visão. Então aguenta a visão, porque depois que você suporta ver, você suporta andar. Depois que você suporta ver, você suporta olhar. Depois que você suporta ver, você suporta projetar, suporta organizar, suporta pagar, suporta entrar. É por isso que Deus dizia para Abraão: Abraão, levanta e olha o mais longe que você puder, porque aonde os seus olhos contemplarem, eu darei por herança. Você vai pisar lá, mas você está querendo fugir do caminho. Você quer estar aqui e Deus está dizendo: não feche os olhos para esse novo tempo, não feche os olhos para este novo projeto, não feche os olhos para essa transição emocional. É melhor ser afligido fazendo o que Deus quer do que dormir e acordar com a culpa e a covardia de não ter feito o que Deus mandou. Vai pra cima, Daniel, abraça a visão, tenha coragem, coragem. Eu encerro aqui. Deus foi transicionando ele, e agora é Deus que avalia que ele está pronto. Ele acha que ele não está, mas não é você que avalia quando você está pronto. Você tem que parar com essa mania de querer avaliar quando você está pronto. Não é você que avalia quando você está pronto. Chato, só chata. Não é você, vaidosa, quer tudo perfeito, vaidoso, quer tudo perfeito. Ei, não é você que avalia. Tem que ter coragem para gritar um negócio desse uma hora dessa. Então Deus vai transicionando, ora na cama, ora no sonho, ora quando está orando. Mas agora ele está andando, ó, e Deus aparece na hora, no meio do nada, e ele conversando com os homens lá, os caldeus, ou os amigos, não sei, porque a Bíblia só fala que são homens, não diz quem são. E ele está andando, daqui a pouco Deus vem, irmão, no meio de todo mundo. Ai, eu quero tanto que Deus faça com você esse ano ainda. Amém. Agora, não é fácil. Não é fácil.
Não é uma visão glamurosa ver Deus. É aterrorizador. Todos os homens que se aproximaram demais em algum momento gritaram ai. Não gritaram glória, gritaram ai, porque pensavam que iam. Então, se você ainda não está pensando que vai morrer, você ainda está muito distante da visão. Deus vem, ele desfalece, bum, desmaia com a cara no chão. Isso ele já está acostumado. Eu faço ideia, ele levantando depois e dizendo: gente, meu nariz está doendo tanto. E alguém dizendo: mano, tu caiu de cara no chão assim, ó, bum. Tem gente que não acredita mais nisso não. Pois eu creio que aqui ainda haverão cultos ouça, onde a gente vai ter que um pegar no braço, pastor André, o outro na perna, vai ter que arrastar e dizer onde é que mora. O cara vai sair arrebatado e não vai voltar até o dia amanhecer. É isso que eu creio, eu creio. Ah, Camila, eu não creio não preciso da tua fé para isso acontecer. A minha sustenta a visão. Eu creio. Eu creio. Aí ele vai levantando. Ele vai levantando não, perdão. Ele está lá como se estivesse desacordado, mas totalmente consciente. Porque quem deixa inconsciente é o cão, irmão. Com Deus você pode estar totalmente arrebatado, sem tato, sem visão humana e sem paladar, mas você sabe aonde você está, você sabe quem está à sua volta, você sabe aonde você tombou. Perdeu completamente? E ali naquela visão, a não ser que Deus te arrebate de todas as formas e óbvio, insegurança. E ali ele tombou. Os amigos fugiram. Eu vou ter que dizer isso, eu não queria de mim mesma falar, porque eu tenho medo de entregar essas palavras, mas eu preciso confiar. Irmãos, às vezes, para você se aproximar do que Deus quer te mostrar, você vai ter que se desvencilhar até de quem sempre te ajudou. Você vai ter que aprender que você e Deus serão suficientes nesse tempo que você está vivendo. Não tinha ninguém para levantar ele. Aí ele está ali. Aí o anjo vem. O anjo vem, bota a mão no ombro dele e diz para ele: Daniel, homem muito amado, levanta. O Senhor veio aqui, está do meu lado. Não podia pegar no colo? O cara tá desmaiado, o cara tá mole, o cara tá fraco, o cara tá sem sangue, a boca tá seca. Um anjo só arrebentou com o exército de Senaqueribe. Você acha que um anjo não tem poder para levantar um homem? 2 removeram a pedra. Você acha que um anjo só não tem poder para levantar um homem? Só que o anjo vai lá, bota a mão nele, mas não levanta ele. E aí eu encerro aqui dizendo para você: Deus não vai te levantar desse tombo. Porque Deus não vai estender socorro e ajuda para quem Ele já deu estrutura para se levantar. Eu quero que você bata no peito agora e diga assim: Deus me deu a visão. Diga: a visão não me mata, a visão me habilita. Diga: Deus me deu a visão. A visão não me mata, me estrutura. Diga: Deus me deu a visão. A visão não me mata, me autoriza. Deus me deu a visão. Grite: a visão não me mata, me sustenta. Eu vou viver para cumprir o que Deus falou. Eu vou botar a mão no que Deus me mostrou e eu vou caminhar em direção ao caminho que Deus me apontou. Quem vai levantar com o joelho tremendo, levanta de algum jeito, mas reaja. Reaja, dá um salto dessa cadeira e fica de pé para nós orarmos em linha com a visão e não com a desistência. Nós vamos orar agora em linha com a visão e não com o burnout. Vamos orar agora em linha com a visão e não com a depressão. Vamos orar agora em linha com a visão e não com o prontuário médico. Vamos orar agora em linha com a visão e não com a solidão ou a ausência das pessoas que não suportaram o que Deus me confiou. É aqui, ó. Perdoe quem não suportou o que Deus te confiou.
A visão não era para eles, a visão era para você. Tem gente que não vê o que você vê porque não tem estrutura. O anjo parou do lado dele, botou a mão, mas não levantou ele. Com todo carinho, com todo respeito que você merece. Nessa noite, não é toda noite, mas nessa noite Deus me mandou te dizer: não vou te levantar, porque eu sei o que eu já coloquei em você. E o que eu botei em você dá conta de você se erguer. Bora. Quero fazer aqui, quero dar a Deus toda a liberdade para o uso da minha língua, da minha boca agora, para dizer para você, na minha limitação, na minha cultura, mas dizer para você da melhor maneira. Bora, para com isso. Respira fundo. Tá achando que fazer os outros sentir pena de você vai impor respeito? Desculpa não gera resultado. Só existem dois tipos de pessoas e eu não posso te enganar: as que dão desculpa e as que dão um jeito, irmão. E se Deus te deu uma visão é porque você não é das que dão desculpa, você é das que dão. Faz parte até da nossa cultura brasileira. Minha mãe abria a geladeira, só tinha 2 ovos, um pedaço de paio que sobrou do último feijão que a gente comeu, um caquinho de bacon. Quando tinha uma cebola, às vezes não tinha alho. Quando era no quintal da minha avó, ela dizia: vai ver se tua avó tem alho. Aí eu dizia: vó, tem alho? Minha avó dizia: também não tem. Tem sal, quer? Falei: quero, me dá. Minha mãe chegava, picava o resto do finalzinho da cebola, botava ali, picava o bacon igual tartar. O cheirinho subia, botava um pouquinho de sal, estalava os 2 ovos. Toma aí a janta. Era o que tinha. Tô aqui, irmão. Uma delícia. Comi, amo o ovo até hoje. Dá um jeito, irmão. Não tem alho, bota cebola. Não tem bife, bota ovo. Não tem arroz, cozinha o fubá. Dá um jeito. Desenrola. Você está dizendo aqui assim: Camila, mas não dá. Não dá porque você está usando a inteligência que Ele te deu para arrumar um jeito de fugir. Pega essa inteligência e arruma um jeito de ir para cima, que tu vai ver se a estratégia não aparece, que tu vai ver se o milagre não se ajeita. O problema é que a tua primeira opção é vazar. Como é que eu saio? Como é que eu entrego? Como é que eu declaro falência? Como é que eu devolvo o empréstimo? Como é que eu entrego o carro? Era para você estar dizendo: como é que eu vendo água? Como é que eu lanço um produto? Como é que eu faço isso, aquilo? Como é que eu abro mais um dia da semana? Como? O seu como é só para sair fora. Deus está dizendo: para sair fora tu não tem minha ajuda, mas para cair para dentro eu vou contigo. Começa a botar essa cabeça para funcionar na visão. Grita pro teu irmão assim, fala pra ele, ó: Deus, não gritou, diga: Deus vai contigo na visão e não na fuga. Tua energia intelectual tá te esvaziando, tá se esvaziando de você, porque você só usa ela para fugir. Só usa ela para fugir. Começa a usar ela para cumprir, ao invés de usá-la para fugir. E você vai ver que numa noite de sono Deus te dá uma ideia. O anjo não levanta ele, o anjo bota a mão no ombro dele. Nós vamos fazer o papel do anjo, é agora. O anjo bota a mão no ombro dele. E aí o texto diz que ele não vê o anjo, ele só sente o toque da sua. Mas de que adianta se a mão não o levanta? É para mostrar que está ali aquele que lhe deu a visão. Só que não levanta ele. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Foi a mão do anjo que levantou ele? Não, a mão era só para saber que quem lhe deu a visão também estava. Isso, guarde isso. Só isso. Agora, é a mão que levanta ele? Não, ele diz assim, ó: ouve as minhas palavras.
ouve as minhas palavras, se atente às minhas palavras, ou às palavras que te vou dizer. E aí ele vai levantando. Como é que ele levanta? O texto diz que a mão do anjo fez ele esforçar a mão dele no chão, mas não levantou ele, só disse para ele como que ele se levantava. Deus está dizendo: não vou te levantar, mas vou te mostrar como se levanta. É isso que Ele está fazendo com você em setembro. Seja profeta de Deus para alguém agora e diga: é isso que Ele está fazendo em setembro. É isso que... Ei, você vai sair de lugares que achava que não tinha mais jeito. Você vai sair de circunstâncias que achava que não tinha mais como. Deus está falando comigo. Você vai pagar dívidas que nem o Itaú, nem o Bradesco, ninguém abria o crédito para você pagar. O Senhor está dizendo: eu vou te tirar ou melhor, eu vou te mostrar como você vai sair de dívidas antigas. Eu não planejei dizer isso, mas em setembro o Senhor vai te dar estratégia. Ele vai dizer como se sai desse limbo, como se sai desse sentimento, como se sai desse vale. Aí Daniel espalma a mão. Ele bota a mão de Daniel para espalmar no chão. Ele toca nele e diz: levanta. Levante-se. Como que é levante-se? Encontre apoio em você mesmo. A mesma palavra foi dita a Agar no deserto, aquela serva que deitou com Abraão, a mãe de Ismael. O anjo estava do lado dela, mas não a levantou. O anjo disse para ela: ergue-te. Ambas palavras são extremamente iguais. O que elas significam? Significam Deus dizendo: já está em você o que você precisa para si? Erguer. Quando Deus não te levanta, é porque você tem condições em si mesmo de se levantar. Aí ele bota a mão, é o anjo dizendo para ele: tá aí o que você precisa para ficar de pé. Ele bota a mão e ele começa. Sai fora daí que eu tô de saia. Ele começa e ele vai tremendo, e tremendo. Ele vai fraco, mas ele está de... Quem olha você nessa noite pensa que tu é crente até o tutano, né? Aquele que roda, que pula. Só Deus sabe. Chegou tremendo, cansado, tão fadigado, sem direção. Vem comigo. Chegou tremendo, cansado, fadigado, sem direção, palpitação, tribulação, confusão, ebacachai, perseguição, mas veio andando, tremendo, confiando. Você tá com medo, mas veio. Tem síndrome do pânico, mas veio. Tá em casa agora, acabou de tomar o remédio, mas veio. Tá entrando numa nova atmosfera, tá entrando numa nova visão. E Deus te parou aqui para dizer: está em você. Quando eu te dei a visão, eu já emboti em você a estrutura para ficar de pé. Tu não termina caído esse ano, tu não termina prostrada esse ano, tu não termina desviado esse ano. É hoje, é aqui e é agora. Levanta-te, ergue-te. Dá teu grito, dá teu grito, dá teu grito, dá um grito, dá teu grito, dá teu grito de libertação, dá teu grito, recalama, ebalamante, Camila, eu não quero levantar. Eu não quero mais empresa. Eu não quero mais família.
Camila, eu não quero mais ser crente. A visão me esmagou. A tricotomia bagunçou. Se tu não quer mais, veio fazer o que no culto ouça? Conversa fiada. Tu quer sim, tu só não sabe. Mas o anjo veio te dizer hoje pela palavra como. Não vai te levantar, mas vai te dizer como que se levanta. Fecha os olhos, curva a cabeça agora. Você não vai começar orando pela alma, vai começar orando ao Espírito. Dirija-se agora ao Espírito dizendo assim: Espírito Santo, em nome de Jesus, eu venho a Ti agora para suplicar Teu favor, Tua misericórdia, Teu perdão. Que o Senhor não me olhe agora de acordo com as minhas falhas, porque senão eu seria consumido. Mas pelas Tuas misericórdias, porque eu sei que o Senhor é longânimo e tardio em irar-se. Por isso eu vim. Por isso mesmo, triste e cansado, eu não desisti. Eu nem sei dizer como eu cheguei nesse culto hoje, Senhor, mas se eu estou aqui é porque só o Teu Espírito poderia me trazer. Eu te rendo graças por essa noite. Eu te agradeço por estar hoje aqui e agora ouvindo essa palavra, e eu quero me subordinar. Curve a sua cabeça. Eu quero me submeter a esta palavra, e eu quero pedir ao Senhor: toma o controle da minha vida, governa sobre mim, me ensina a amar a disciplina, a amar a devoção, me ensina a voltar a querer orar de joelhos, a botar o relógio no celular para despertar. Senhor, eu tenho compreendido que se eu não alimentar o meu espírito, eu serei esmagado pela minha circunstância física e emocional. Mas nesta noite eu entendi que há socorro da parte do Senhor para quem priorizar o Espírito. Por isso eu te oro agora, eu suplico agora: socorre o meu espírito, governa sobre o meu espírito, e governando sobre o meu espírito, faça este espírito governar sobre as minhas emoções. Coloque a minha alma no devido lugar. Assim como disse o salmista: ah, Senhor, eu quero falar com a minha alma agora pelo Teu Espírito e dizer: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, pois ainda o louvarei. Senhor, eu te peço nessa noite, não permita que a nossa alma pregue para o nosso corpo, mas que o nosso espírito pregue para a nossa alma. Que sejamos capazes de reproduzir a visão para a alma, de explicar para a alma qual é a direção que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Espírito Santo, dá sabedoria, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio e entendido da visão e da Tua vontade para o tempo presente e para o futuro. Agora, Pai, com a alma acomodada no lugar certo, nós te pedimos: organiza os nossos pensamentos, organiza os nossos pensamentos, organiza os nossos pensamentos, organiza as prateleiras. Oh, Tu tens a primazia, Tu tens a prioridade. Volta para o teu lugar, volta para o teu lugar de primeiro, volta para o teu lugar de primeiro, volta para o teu lugar de primeiro. Reina, 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 reina no meu relógio, reina no meu cronômetro, reina no meu corpo, reina na minha casa, reina nas minhas emoções, em nome de Jesus. E dá ao meu corpo, através de uma alma sarada, condições de Te obedecer. Usa as minhas mãos para cumprir a visão, usa os meus pés para me levantar diante dela, usa a minha mente para cumprir a Tua vontade. Essa é a minha oração nessa noite, e eu te peço: marca essa oração na tua agenda como um memorial, meu Senhor. Marca ela no Teu livro, para que Tu não te esqueças que esta noite foi a noite que nós decidimos ouvir a Tua palavra e andar em linha com ela, para que o nosso corpo voltasse a funcionar, para que a nossa alma voltasse a reagir em prol da visão que o Senhor nos entregou. Não deixa esse homem falir, não deixa essa mulher desistir da família, não deixa essa jovem desistir do ministério, mas em nome de Jesus, nesta noite, espírito, alma e corpo se alinhem agora mesmo
pelo poder da palavra, debaixo da unção que essa palavra trouxe. Em nome de Jesus, agora mesmo. Amém. Levante a cabeça. Não aplauda agora. A única maneira de permanecer aqui em linha, o que você recebeu nessa noite, é se você permanecer diante de Deus. Então presta atenção. Antes de você ser homem de Deus, você tem que conseguir ser homem. Antes de você ser mulher de Deus, você tem que conseguir ser mulher. O que isso significa? Coragem de tomar decisão. Irmão, eu posso pregar 4 horas aqui, e não é isso que muda a tua vida. O que muda a tua vida é o que você decide em cima do que você ouviu. Então se você ouviu essa palavra e você está afastado, eu vou começar com quem está em casa. Se você está em casa, no trabalho, no plantão, na rua, no carro, eu sei lá, irmão, onde você está? E você entende que é a hora de voltar a viver uma vida com Deus e se entregar para Ele. Ah, Camila, e o que eu fiz? Isso é secundário, a prioridade é entregar-se para o Senhor. Aí no chat ao vivo, você se manifeste dizendo: eu quero Jesus, eu estou voltando hoje, eu quero uma manifestação ao vivo agora pela internet. Se você está em casa, não importa onde você está, na rua, no fone, no smartphone, você vai se manifestar agora ao vivo pelo chat. E eu já declaro que em nome de Jesus, um dia eu vou te ver aqui nessa igreja. Se manifeste aí no ao vivo. Agora eu quero ampliar para cá. Camila, é comigo que Deus falou. Está afastado, está distante. Para tudo que eu falei aqui acontecer na sua vida, você tem que se posicionar diante de Jesus. Se você quer fazer isso nessa noite, sai do teu lugar e corre aqui para frente agora. Mas é para correr, irmão, é para sair do lugar. Aguenta a visão. Aguenta a visão. Camila, sou eu. É para mim, eu não estou aguentando porque eu estou distante. Mas agora eu vou voltar. Então você vem aqui para o altar, isso. Vem fazer um concerto com Deus, vem fazer uma aliança com Deus. Chegue mais perto, não tenha medo, não tenha receio. O lugar da glória de Deus apavora, mas é o melhor lugar. Vem, estou te esperando, vem, pode vir. Pode vir. Isso, vem. Não vou fazer apelo, é convite. Ouviu a voz? Não endureça o coração, vem. Vem. Isso, vem correndo. Oh, aleluia. Quem tem sede vem, quem está afastado vem. Quem se distanciou e quer fazer com Deus um concerto vem também. Vem. Vem. Isso. Fecha os olhos, curva a cabeça, fala: Senhor, me recebe, perdoa meus pecados. Eu estava com tanta saudade de Ti, mas eu não sabia como fazer. Mas eu entendo que eu não posso ficar nem mais um dia distante da Tua presença. Oh, saudade que eu estava, Senhor. Que saudade, Senhor, que eu estava da Tua presença. Recebe a minha vida, fala com Ele. Isso, Senhor, aleluia. Levante a mão, igreja, em direção ao altar de Deus.